o sistema. Então, nós, com base no princípio da equipartição de energia, que oportunamente será tratado sob o contexto da física estatística clássica, nós vamos escrever aqui o valor médio, por exemplo, da massa total dividido por 2, derivada de x, centro de massa em relação ao tempo, esse termo elevado a expoente 2, esse valor médio dessa quantidade, ou seja, dessa energia cinética de translação ao longo do eixo x, considerando o centro de massa da distribuição dos dois átomos constituintes da referida molécula, isso é igual ao valor médio da massa total dividido por 2, derivada de y do centro de massa em relação ao tempo, termo elevado a expoente 2, aqui valor médio, igual valor médio da massa total dividido por 2, derivada de z, centro de massa em relação ao tempo, aqui termo elevado a expoente 2, esse valor médio, todos esses termos são igualmente expressos como K dividido por 2, multiplicado por T de temperatura, K constante de Boltzmann. Muito bem. Trata-se aí de uma magnífica proposição de Ludwig Boltzmann, um dos fundadores da mecânica estatística, da física estatística, um dos grandes cientistas que expressivamente contribuíram para o desenvolvimento, melhor entendimento da teoria cinética dos gases, da termodinâmica, da termoquímica, a partir dos tratamentos sob o contexto de métodos estocásticos, métodos estatísticos, lá no âmbito da física estatística. Então, aqui a energia cinética de translação, o valor médio da energia cinética de translação considera, então, o valor médio da massa total dividido por 2, derivada de x do centro de massa em relação ao tempo, esse termo elevado a expoente 2, mais massa total dividido por 2, derivada de y do centro de massa em relação ao tempo, todo esse termo elevado a expoente 2, mais massa total dividido por 2, derivada de z do centro de massa em relação ao tempo, aqui termo elevado a 2, esse valor médio, nós sabemos que com base na propriedade do valor médio de uma determinada função, o valor médio da soma é igual a soma dos valores médios de cada função, de modo que nós podemos escrever, aqui vamos apagar esta observação para nós escrevermos que aqui o valor médio da energia cinética de translação é igual ao valor médio da massa total dividido por 2, derivada de x do centro de massa em relação ao tempo, aqui termo elevado a 2, mais valor médio da massa total dividido por 2, derivada do y do centro de massa em relação ao tempo, aqui mais valor médio da massa total dividido por 2, derivada de z do centro de massa em relação ao tempo, aqui, de modo que o valor médio da energia cinética de translação é igual a K dividido por 2, ou seja, constante de Boltzmann. Vamos escrever assim, constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura dividido por 2. Então, aqui, constante de Boltzmann dividido por 2 multiplicado por temperatura, mais
constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura dividido por 2 mais constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura dividido por 2, o que é equivalente a escrever 3 dividido por 2 constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura. Temos então o valor médio da energia cinética de translação, e essa é uma situação, não é? Essa configuração, cabe aqui escrever como observação que o princípio da equipartição de energia é definido sob a configuração de equilíbrio térmico, quando existe efetivamente o equilíbrio térmico entre dois sistemas, por exemplo, e os sistemas evoluem para uma mesma temperatura, em geral com diferentes energias térmicas. Então, quando há esse equilíbrio térmico, quando a temperatura está constante, então nós temos efetivamente a possibilidade de considerar esses termos assim e então estabelecer o princípio da equipartição de energia. Ótimo, então vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.